porque saiu muito, não sei se todo mundo leu, mas ele sai muito do que era a sua escrita. A escrita da Leila sempre foi uma escrita mais voltada pro pessoal, né, para as pessoas, para entrevistas, para ouvir as pessoas. E o Amor que Sinto Agora foi mais reflexivo, né? Foi uma coisa, eu acho que até de autoconhecimento e terapia, né, interna, porque dá para sentir isso e foi legal demais, assim, eu que já tinha lido os outros, ler ele, para mim foi te conhecer, entrar, sabe, num quarto com você contando tudo, e eu acho muito gostoso de ler isso e enxergar a humanidade, né, a sua humanidade, você como pessoa. E para mim foi assim, foi uma forma de autoconhecimento também, porque ao ver a história do outro você reflete sobre a sua, né? E é uma coisa linda assim, se abrir dessa forma. E eu demorei muito a ler ele porque quando você lançou eu estava com ele na mão e alguém falou assim, foi um homem, né? A falta de sensibilidade foi do homem. Falou, eu li ele, mas não sei, ela fala demais sobre as coisas dela. E eu falei, mas qual que é o problema disso, né? Então, assim, é o tal do julgamento, né? Das pessoas julgarem muito o que a gente faz, o que a gente fala, se expõem demais, falam, se não expõem, não falam, né? Então, é uma coisa que eu queria até te perguntar, né? Assim, gerou muitos gatilhos nas pessoas que te deram o feedback sobre esse livro e que pontos desse livro são ficção e quais não são? Porque isso aí, para mim, é a coisa que eu mais quero saber. Primeiro eu queria falar da minha alegria de estar aqui, debaixo dessas árvores, nesse lugar aqui que traz todas as lembranças possíveis. A mais antiga, eu indo para Belo Horizonte de trem e vomitando daqui até Belo Horizonte. E eu continuo enjoando do mesmo jeito. Outro dia, em Paris, do aeroporto até o hotel, o motorista teve que parar 4 vezes para eu vomitar. E todo mundo falava, enjoo de viagem é coisa de criança. Eu estou com 72 anos, tá de mal a pior. Mas lembro também do meu ex-namorado, ex-marido, que eu fui num baile no Grande Hotel e eu estava flertando. Ele estava meio distraído e eu achei um cara bonito demais, estava meio que flertando com ele. Era o Collor de Mello. Então, ele falou, não volto aqui nunca mais, e veio pegar o trem na estação e eu correndo atrás. Então, esse lugar é muito cheio de lembrança. Mas o fato é que as lembranças maiores estão aqui, né? Com essas pessoas queridas demais, que eu nem vou falar, porque eu fico muito emocionada. Então, eu queria agradecer muito a cada um que veio, a cada uma, e a você demais, Thalita, que sempre me tratou com o maior carinho. E é o que o Rodrigo falou, você é uma guerreira mesmo, uma batalhadora, e ela queria que eu viesse no dia 23, né? Para participar do circuito, mas eu já tenho uma palestra em Maringá. Eu falei, gente, Maringá está sempre na nossa vida, porque a mamãe era noiva de um cara seríssimo e muito bom em Araxá. Eu falo aí no livro. E foi num piquenique do Colégio São Domingos, e o Helena, parente, papai vai achar ruim falar, mas que Deus o tenha. E aí, lá nesse piquenique, o papai estava lá, porque a fazenda era dos parentes dele, e ele cantou Maringá para a mamãe, e ela apaixonou e largou o bom e ficou com ele. E o resto é história. Meu irmão falava com ela, mãe, só vai chegar no céu, o papai está lá na porta cantando Maringá. Eu falava, Deus me livre, né, Lúcia? Deus me livre. E agora eu queria vir no circuito, vou estar em Maringá. Então, Maringá... Mas, Thalita, aí agora indo para a sua pergunta. É exatamente isso que você falou. Eu sempre escrevi como jornalista. Tanto que eu falo, eu não sou escritora. Eu não tenho coragem de falar assim, eu sou escritora. Eles puseram no meu Instagram, escritora, palestrante. Eu falei, gente, tira esse escritora. Porque, eu não sei, eu falo que eu escrevo e publico livros, mas eu não faço literatura. Eu não releio o que eu estou escrevendo, eu não capricho no texto. A minha linguagem não tem frescor, inventividade, essas coisas que fazem a verdadeira literatura. Eu escrevo como eu escrevia para jornal no começo, para revista, né? E sempre querendo ouvir as pessoas, sempre querendo entrevistar.
E aí, quando foi para eu fazer esse livro, O Amor que Sinto Agora, foi porque a mamãe tinha deixado uma carta para cada filho, ler depois que ela morresse, me entregou e meus irmãos não tiveram coragem de ler. Eu demorei quase 5 anos para ter coragem de ler. E quando eu li, eu falei, eu tenho que responder. E aí fiz esse livro. Mas é claro, apesar do seu conhecido achar que eu me expus demais, né? Eu tentei não expor tanto de tudo, né? Então, o que eu falei? Eu vou mudar. Eu vou fazer a tal da autoficção que está na moda. Não porque está na moda, mas porque era o único recurso que eu tinha. Eu falei com a minha editora. Eu falei, olha, eu só escrevo se for isso. É a única coisa que está dentro de mim. Eu quero conversar com a minha mãe. E aí mudei os nomes, mudei um tanto de coisa. Para as pessoas não saberem o que era ficção e o que era realidade. E todo mundo lá em Belo Horizonte me para na rua. O que é ficção e o que é realidade no seu livro? E eu achei uma resposta simples. Falei, o que for alegre é ficção. O que não for alegre é a parte que me cabe nesse latifúndio, né? Que a gente teve uma vida duríssima e estão aqui 3 colegas minhas queridíssimas que viraram irmãs do Grupo Delfim Moreira e do Colégio São Domingos, a Márcia, a Zuleika e a Isabel. E elas sabiam muito pouco do que acontecia lá dentro de casa. As pessoas sabiam muito pouco. A mamãe não levava nada para fora, a gente não levava. Então, para muita gente, é uma surpresa o que foi a nossa realidade. Você sabia, né, Lúcia, que a mamãe desabafava com as parentas, com os parentes. E foi uma infância extremamente pesada, uma adolescência mais pesada do que a infância. E então toda essa parte é real, infelizmente, né? E aí eu mandei para minha editora, fui mandando, ela virou uma amiga querida, a Ida. Ela falou, Leila, mas esse livro está triste demais. Põe uma história de amor, põe alguma coisa. Eu falei, mas a história de amor também foi triste. Não deu certo com o primeiro casamento, o que eu vou fazer? Aí, e do segundo, que já dura 32 anos, eu não ia falar. Eu e Fernando estamos juntos de tempo bruto, 32. Tempo líquido tem uns 30. Porque já me passou muita raiva, nós já separamos algumas vezes. Mas hoje está um santo. Que Deus o tenha, que Deus conserve. Não, é um companheirão. Isso eu tenho que agradecer a ele, que é um companheiro de verdade. E me faz rir demais, então a vida ao lado dele é leve, que ele tem um senso de humor maravilhoso. Então, eu falei, só se eu ficcionalizar a parte do casamento e tudo. Mas é claro que tem muita verdade ali, né? Eu não sei se é o Scott Fitzgerald que falava, se você... Não foi ele, não. É outro autor, não lembro quem é. Se você quiser escrever, contar a verdade, escreva ficção. Né? Porque é por aí. Na ficção você esconde muita coisa. Então, os sentimentos ali estão todos vivos, né? Agora, uma menina me falou que foi para o México por causa do amante, que a Ana, que é a personagem, arrumou no México, ela ficou com aquilo na cabeça. Me escreveu que estava lá num restaurante, um cara muito interessante olhando para ela. Ele era argentino e ela, naquela coisa do México, da fantasia do meu livro, estava de casamento marcado com ele. Falei, ai, meu Deus, se esse casamento não der certo, ela vai me matar. E aquele amante não existiu. Mas eu quis muito que ele existisse. Que eu era doida com um cara lá do México que nunca me deu confiança. E meu ex-marido namorando todas... E eu só na vontade. Então, eu pus esses sentimentos todos, mas a história está toda alterada, né? Mas você sabe, Thalita, eu escrevi esse livro em 4 meses chorando. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu estava conversando com o Walter Ugman e ele falou que essa coisa de você escrever um livro como terapia e achar que vai melhorar, nem sempre. Às vezes, quando você escreve, você vai lá no fundo do poço, né?
E quando você sobe de volta, você não vem para a beirada, não. Você para no meio do caminho. Então, depois que eu escrevi esse livro, eu não fui mesmo a mesma pessoa. Assim, eu fiquei uma pessoa muito mais triste. Assim, uma dor que... não sei, eu não sei explicar, sabe? Então, foi um processo terapêutico? Foi. Mas, principalmente, foi uma conversa minha com a mamãe. Porque eu conversei com ela a vida inteira, né? E, de repente, aquele silêncio ficou insuportável. E a história do meu pai, a mais dolorosa de todas, eu nunca toquei nela com a minha mãe. Ela sabia de tudo, ela nunca tocou nesse assunto comigo e nem eu com ela. Nem com seus irmãos, né? Muito menos. Com meus irmãos, sim. Depois? Com meus irmãos, sim. Porque quando aconteceu, quem me acudiu foi o Paulinho, meu irmão. Ah, verdade. E a Lucinha, minha cunhada. Se não fosse os dois, eu tinha ficado doida. A mamãe estava viajando, estava na casa do meu irmão em Brasília. E então, assim, foi doloroso demais mexer nisso, mas eu tinha que falar daquilo com ela, porque aquilo me marcou para a vida inteira, né? Você ia ficar com aquele engasgado, né? Mas deixando as tristezas, eu acho que é o livro meu que mais me contém. Todos os sentimentos meus estão ali, né? E aí eu falei, não vou escrever mais, acabou, isso aí encerrou. E a editora insistindo, mais um livro. Não tem mais nada para falar. Foram uns 2 anos, assim, até que eu falei, olha, eu faço outro se for de entrevista, que a coisa que eu mais gosto é de entrevistar. Aí a minha editora falou, mas livro de entrevista é muito chato, as pessoas têm preguiça. Falei, não, mas não é pergunta e resposta. Eu vou fazer um fluido, texto. Né? Ela falou, então, uma dica, entrevista só 10 pessoas. Eu falei, tá, entrevistei 22. Ninguém me manda, né? Que é esse livro que vai ser lançado em novembro. Deve ir para a gráfica agora esses dias. O nome disto é Vida, o título é esse, que foi uma coisa que a Marta Medeiros me falou. A gente estava conversando, ela falou, amiga, mas o nome disso é Vida. Falei, Marta, esse é o título do meu livro. Ela falou, não, mas isso não é novidade, todo mundo fala isso. Falei, não, mas você falou agora. Ficou poético, né? Ficou. E aí eu fui a 9 países, fui a Moçambique entrevistar o Mia Couto, fui a Nova York entrevistar o Andrew Solomon, que escreveu O Demônio do Meio-Dia, sobre depressão. Fui aqui na Serra da Canastra. Quem que está aqui de São Roque de Minas? Você está aí. Que a Serra da Canastra é minha paixão, e tem um senhor lá que é das pessoas que eu aprendi a amar mesmo. Bruna conhece muito. Lu, você conheceu o seu Oripinho? Não, né? Seu Oripinho, que é um aposentado, não sabe nem assinar o nome. E que para mim é um filósofo. Eu estava lá, toda tarde eu ia tomar café na casa dele. Quando eu estava lá escrevendo, que eu aluguei uma casa, eu já fui 9 vezes lá. Agora não estou achando graça mais não, porque eu acho que o Arraial está muito moderno. Tem muita internet, muita moto, né, muita construção. Para mim foi perdendo a graça. Mas o seu Oripinho, eu almoçava na casa do seu Vicente, que infelizmente se foi, e também não estou querendo voltar lá por causa do seu Vicente. Fui lá fazer uma visita para a viúva dele, mas o Arraial, para mim, ficou Ele era estranho. A alma lá, né? Era a alma do Arraial. Aí eu estava saindo do seu Vicente, o seu Oripinho passando, eu falei, seu Oripinho, hoje eu não vou tomar café, não, que eu esqueci, eu tenho que escrever um texto para uma revista de Belo Horizonte e tenho que mandar hoje ainda. E é um texto complicado. Ele falou, sobre o que só vai escrever? Ele não sabe assinar o nome. Eu falei sobre a alma, porque eu ia falar do mal do espanto, que é uma tradição que tem no México, que eu falo nesse livro, que quando você tem um trauma, a sua alma sai e é preciso fazer o ritual para trazer de volta. Eu ia fazer a crônica sobre isso. Aí eu falei, eu vou falar sobre a alma, para simplificar, né? Aí ele falou, o problema da alma é que ela e a carne moram junto, mas elas não combinam uma com a outra de jeito nenhum. Falei, gente, isso é filosofia em estado puro. Puro, né? Então fui lá entrevistar o seu Oripinho. Mas saiu pouca coisa porque ele estava intimidado.
E eu não gravei vídeo, nenhuma entrevista, exatamente para não intimidar a pessoa. Mas quando ele viu que eu estava fazendo pergunta e resposta, mas muito bom, sabe? Senhor Ipim, maravilhoso. Perguntei, do que o senhor tem medo? Tem medo da morte? Não. Mas se ela não chegar, eu acho melhor. Mas do que o senhor tem medo? De cobra e de doença. Qual que o senhor tem mais medo? Aí só me apertou. Então, ele é uma paixão. Aí sai do Senhor Ipim, fui a Paris entrevistar o Gilles Lipovetsky, filósofo. Perguntei se podia ser em inglês. Ele falou que podia. Falei, porque meu francês é ruim demais. Aí ele me mandou uma mensagem. Pensei bem, tem que ser em francês. Porque eu não vou conseguir me expressar em inglês, ele falou. As ideias que eu tenho. Aí eu fiquei um mês fechada no meu quarto, força de expressão, lá em Portugal, estudando francês. Treinando. Né? O Fernando falou, gente, desista dessa entrevista, é tão mais fácil. Eu falei, não vou desistir, não. Nem sempre, né? E aí arrumei uma professora de Belo Horizonte, foi minha colega de faculdade, outra em Paris, que é sobrinha de uma amiga minha, e fiquei tendo aula online com as duas, lendo 5 livros dele ao mesmo tempo. E aí fui lá entrevistar o Gilles Lipovetsky, que é uma simpatia de pessoa. 80 e tantos anos, uma estrela da filosofia francesa. E aí foi muito engraçado, porque eu e Fernanda alugamos um Airbnb. E eu falei, Monsieur, onde que vai ser nosso encontro? Tudo. Porque ele mora no interior, mas a filha dele mora em Paris. Ele falou que tinha que ir lá mesmo. Ele falou, não, eu vou no seu hotel. E o Airbnb era uma espelunca. Falei, Fernando, você já gastou com a passagem, agora paga um hotel decente. Não vou receber o Gilles Lipovetsky nisso aqui. Tinha uma clínica de odontologia em cima, que eles arrastavam a cadeira o dia inteirinho, motor funcionando. Fomos para um hotel bacana para receber o filósofo. Mas ele é uma simpatia. Aí fiz a entrevista, 2 horas conversando com ele. Quando acabou, ele falou, agora me fala do projeto do seu livro. Falei, são 22 entrevistas e eu vou contar o que cada um falou. Ele falou, mas isso não é um livro, isso é coisa de jornal. Seu projeto está todo errado, todo equivocado. Porque o jornalista chega na redação, seu chefe fala, vai ali, entrevista fulano, agora senta no computador e conta o que ele escreveu. Falou, você tem que misturar as entrevistas todas e pôr sua opinião no meio. E eu falei com a minha editora, ela falou, ele tem toda a razão. E aí eu não conseguia, Thalita. Não conseguia, não tinha jeito. Eu estou com 400 e tantas páginas de anotação manuscrita. E não tinha como misturar, simplesmente não tinha. Aí tentei desistir, a minha editora falou, não, se você for desistir, eu vou aí em Belo Horizonte, nós vamos trabalhar junto. Aí eu falei, vou desistir de novo. Aí ela falou, então vem aqui em São Paulo. Fiquei 2 dias na casa dela, a gente tentando. Não dá, não dá. Depois teve uma hora que mais ou menos veio. Mas assim, eu acho que o livro está meio chato de ler, sabe? Ela falou, não fala isso com ninguém, pelo amor de Deus. A gente não divulga isso, não. Fica assim, aí ele disse, aí ele respondeu, aí eu perguntei, que é uma coisa que... Aí eu falei, bom, gente, mas também a pessoa não precisa ler de uma sentada igual ler um romance, vai lendo aos poucos, né? Porque tem muita coisa boa que as pessoas falaram. Mas o problema, por exemplo, você pega lá, era muita coisa, então nós cortamos quase 50 páginas. Nossa. Ela pediu para eu eliminar uma entrevista inteirinha. Ela falou, tem que cortar radical. Então a pessoa olha e fala, mas ela foi lá em Moçambique entrevistar o Mia Couto para pôr só isso aqui? Mas é porque não cabia, né? Entendi. Então foi muito frustrante cortar. Mas foi uma aula, assim, o que eu ouvi dessas pessoas. Fui lá no Nepal entrevistar um montanhista que era pediatra em São Paulo, bem-sucedido. Em 89 ele falou, eu não quero ter casa, eu não quero ter consultório, eu não quero morar em lugar nenhum, eu quero não morar. Fechou tudo, foi embora para o Nepal, foi o 8º brasileiro a escalar, a chegar ao cume do Everest, já fez os 7 cumes do mundo, já levou 70 e tantas expedições ao Everest, Manuel Morgado.
E ele falou, eu tô com a minha... Já casou, descasou 1000 vezes. Eu falei, você está com alguém agora? Tô com a Vanessa. De onde que ela é? Daqui, da região? Não, ela é de Uberlândia. Ai, meu Deus. Falei, coisa nossa, tá perto de casa. Mas interessantíssimo, Manuel. Ele tem uma mochila, é a casa dele. Uma pessoa encantadora. E fomos lá para a fronteira com o Tibete. Entrevistei uma índia, Pataxó. Entrevistei o Agualusa lá no apartamento dele em Lisboa. A Marta Medeiros, que é uma amiga queridíssima. Denise Fraga, que é outra amiga querida. O Cortella, na casa dele, que foi uma delícia. Mas aí ficou assim, meio um pedacinho de cada um, sabe? Não dava para pôr tudo. E a minha fala aqui está quase do tamanho do livro. Não, mas eu acho interessante, porque eu ia até comentar, né, que o seu primeiro, não sei se foi o primeiro, o Leila Entrevista, né? Seu primeiro livro foi sobre entrevista e você está retornando, né, ao que você gosta, você como jornalista. Você encontra a sua voz ali, né? E eu acho isso muito bacana. É o que eu gosto, Thalita. Quando eu trabalhava na Globo, como repórter, eu trabalhei lá 3 vezes. As 3 vezes eu que pedi demissão e saí. Eu brincava com eles, eu tenho que esquecer o tanto que é ruim para eu voltar. Quando eu esquecer, eu volto. Mas eu amava as pessoas e eu não gostava da vida de repórter, né? Aquela coisa, um desabamento aqui, a coletiva do governador ali, aquela coisa factual. Eu falava, pelo amor de Deus, vocês me dão alguma coisa para eu fazer que não seja notícia, né? Eu não gosto de notícia, jornalista. Queria falar sobre comportamento, cultura. Então, quando o meu meio-chefe lá na Globo saiu para ser presidente da Rede Minas, né? Ser presidente é esquisito, mas lá fala presidente mesmo. Ele me chamou para ser editora de cultura lá. Ele falou, eu te dou 1/3 do que você ganha na Globo, mais uma vaga na garagem. Mas ele é um irmão que eu tenho, e eu falei, eu vou. Todo mundo achou que era uma loucura. E aí, quando eu cheguei na Rede Minas, tinha o programa Entrevista, a apresentadora estava tirando uma licença para fazer uma campanha política, me parece, e eles me pediram para assumir o programa de um dia para o outro. E eu lembro direitinho, tinha um vestido que era para ela pôr. E ela era bem mais alta que eu, mais forte. E eles me deram o vestido para pôr e nós enchemos ele de fita adesiva atrás para me servir. E eu virei e a fita adesiva apareceu na minha estreia. Mas quando eu sentei e fiz a primeira entrevista, eu falei, é isso que eu estou procurando a vida inteira. Eu estava com 42 anos. Eu falei, era isso. É isso que eu quero. É o que minha mãe fazia na cozinha de Araxá. Com as primas, sentar e conversar, sentar e escutar, né? Sentar e sentir. E o programa tinha um diretor e ele me chamou depois de uma semana e falou, eu não gosto do seu jeito de entrevistar. Você deixa as pessoas falar muito, você tem que interromper mais, ser mais incisiva. Eu falei, então eu tenho que nascer de novo e não pode ser em Araxá. Perde sua Porque em Araxá a gente aprende a conversar, é assim. Olhando eu falei, olho. Se eu puder conversar igual conversa em Araxá, eu fico. Aí ele falou, então eu saio. Falei, já vai tarde. Ele saiu e eu fiquei. Incomodado, se retira. E é isso que eu gosto, é sentar e escutar, né? E é onde a gente conhece mais e aprende sobre a vida, né? Sobre tudo, sobre as pessoas, né? Eu acho que não tem aprendizado maior do que escutar, né? Tem, Thalita. Eu fiz mais de 1.600 entrevistas no programa. Uma vez eu entrei numa loja em 99, em Belo Horizonte. A moça falou, você é aquela Leila Entrevistas, né? O nome. Eu falei, entrevistas no plural, porque eu carrego todas essas entrevistas dentro de mim, né? E... assim, mesmo essas que eu fiz agora, né? Quanto se aprende, quanto se sente. Eu lembro que no meu programa, uma vez eu entrevistei uma prostituta, a Cleide, que ela estava ajudando as prostitutas do lugar mais pesado de Belo Horizonte, sabe? O que eu aprendi com a entrevista dessa moça, nenhum mestrado me ensinaria, sabe? A lição de humanidade,
de dignidade daquela prostituta, eu conheci poucos seres humanos como ela. E eu até ia te falar, né, sobre o seu livro, o Amor que Sinto Agora. Você fala muito, dá a entender muito, né, que você é uma pessoa, você sempre foi uma pessoa que quis agradar demais, né, sua mãe, sua família, e se manter naquele padrão. E eu vejo que é uma realidade. A Mel está aqui, né, que trabalha com mulheres, a Mirtz, a Marisa, o Rufino. E é uma realidade de várias mulheres, né, serem caladas, serem mantidas ali na retaguarda, caladinha, para aceitar. E assim, eu mesma aprendi isso muito velha, né, porque agora que a gente cai a ficha e você vai pensar assim, gente, mas por que eu aceitei falar assim comigo, né? Por que eu aceitei essa situação ou alguma coisa? E você acha que é uma realidade geral das mulheres mesmo, assim, essa questão de querer agradar muito? Acho. E como é que eu vou te dizer isso sem... É complicado de dizer. Como tudo, para você passar de uma... a tendência nossa é passar de uma ponta para outra. E a gente, às vezes, ignora o meio do caminho, né? Que é o lugar trajeto, né? Melhor de se estar, né? O equilíbrio está no meio, já dizia o filósofo. Então, a gente saiu de uma submissão, de um dizer sim, do abaixar a cabeça, do cumprir um papel social que, às vezes, não tem nada a ver com a gente. E, às vezes, tem mulheres que estão indo para outra ponta, de uma assertividade muito grande, de um excesso de autoestima, né? Eu acho que esse negócio da autoestima é perigoso. E a Melina, que faz o Florescer, eu tenho certeza que ela tem a consciência disso. Que a autoestima ela é uma coisa delicada. As pessoas que sofrem, que são violentadas, que são diminuídas, né? Elas precisam dessa construção da autoestima mesmo. O problema é a mulher que já tem autoestima e quer ter muito mais, né? É verdade. Que se amam. E eu tenho visto isso muito. É engraçado, mas eu morro de medo de falar e pegar mal. Tá vendo a mulher aqui com medo de queimar o próprio filho? É um filho? ego inflado demais. Né? Né? Assim, eu faço reunião online todo dia com o pessoal das empresas que contratam minha palestra. E, às vezes, é muito mais fácil você conversar com os homens do que com as mulheres. Porque eles chegam tão naturais, assim, e eu não vou falar que eles são melhores do que as mulheres, eles não passaram pelo que nós passamos, né? Tem um histórico aí que é muito diferente. Mas, às vezes, você vê a mulher, assim, muito agressiva, muito empoderada, incisiva, né? Querendo passar. O tal do empoderamento, eu não suporto essa palavra. Não suporto. Fala que é empoderada, já me dá uma preguiça. E eu entrevistei a Marina Colasanti para o meu livro, pouco antes dela morrer, e ela falou que também... E ela é, talvez, o maior ícone do feminismo no Brasil, né? A Marta Medeiros mesmo me fala, ela foi meu farol. Falei, foi meu também. E ela falou, não suporta essa noção de empoderamento. Eu acho que você tem que ter fortalecimento. Poder é uma coisa que atrai muito, poder corrompe, poder é complicado. Então, eu acho que nós, mulheres, ainda temos muito isso de ser boazinha, de cumprir todas as tarefas, né? E mesmo essa coisa da magreza excessiva. O padrão, né? Gente, por que mulher não pode engordar? O que é isso, né? É o que eu sempre brinco. Antigamente, mulher não podia ter apetite sexual. Hoje não pode ter apetite, ponto final. Então tiraram a gente de Bangu e levaram para Bangu 2, né? Porque uma mulher, a questão da magreza virou um valor moral. É como se você tivesse que ter vergonha de não ser magra, né? Envelhecer. É um crime a mulher envelhecer, o homem não, né? Aí você fala, gente, mas o que é isso? Essa que é a liberdade que a gente quer, né? Por que não poder envelhecer? Envelhecer é duro, envelhecer é dificílimo, né? Não é brincadeira. Eu falo que quem inventou esse termo melhor idade tem que apanhar, porque isso é uma ficção, isso é autêntica ficção. Né? Enganação, né? Agora, se além do que você vive de dureza do envelhecer, né? Se ainda pensa que você não pode envelhecer, aí é o pior dos dois mundos, né?
Então, eu acho que mas eu acho tão compreensível, tão legítimo tudo que a mulher está vivendo hoje, porque você não vai destampar uma panela de pressão e esperar que o vapor saia comedidamente, né? A gente está muito perdida, muito confusa em muitas coisas, mas eu acho que a gente está construindo uma trajetória, né? Agora, acho que a gente tem que pegar menos pesado com os outros e com nós próprios. Nós estamos vivendo um mundo do julgamento. Eu falo, Thalita, a sensação que eu tenho é que o lugar onde tem menos juiz hoje é no judiciário. Né? As pessoas julgam com a facilidade, você não conhece o outro, você não conhece a história do outro. Todo mundo tem que ter uma opinião, né? Tem que ter, você julga, condena, emite a sentença, né? E então, nós mulheres temos que julgar menos, inclusive nós próprias, né? Porque a gente briga com a gente mesmo, né? Essa ideia da perfeição. E com as redes sociais, a coisa atingiu um patamar, né? Você olha os filhos dos outros, acha que seus filhos estão indo mal na escola, que são piores, né? Você olha o casamento da outra, né? Eu falo que eu tenho antipatia, né? Quando aparece lá, meu amor, estamos juntos há 15 anos e você faz de mim uma pessoa cada vez melhor. Eu falo, gente, você está com ele, por que ela não fala para ele? Fala aqui do lado. Por que ela tem que falar para o planeta Terra? Né? Eu não gosto muito de declaração de amor online, não. Fica quieto na sua casa, isso é da esfera doméstica, né? Mas, enfim, cada um sabe de si, não estou julgando e condenando quem faz isso, não. Eu só estranho. E aí, quando eu vejo lá, estamos juntos há 15 anos, cada vez eu te amo mais. Tem hora que me dá vontade de pôr, mentira, ela é minha vizinha. Toda noite ela e o marido brigam lá de casa. Voando panela aqui. Porque você acha, às vezes você está numa fase difícil do seu casamento e você fala, olha o casamento da minha amiga, que maravilha. Olha o tanto que ela é feliz, né? É muito cruel, né? E você começa a vir com essa régua implacável, né? O casamento da outra é sempre melhor, o corpo da outra é melhor, a história de vida da outra é melhor. Então, eu acho que nós mulheres, antes a gente se comparava, todos nós seres humanos, né, antes da internet, você se comparava com um círculo muito pequeno, né? Eu me comparava a Isabel, minha amiga está ali, Isabel Aguiar. Eu estava lembrando que uma vez eu fui na Hora Dançante, no Clube Brasil. Eu, a mamãe, a Isabel, a Cristininha e a Heloísa Neumann. E eu, naquele assanhamento, ai, porque o fulano chegou, ai, porque ele vai me tirar para dançar, ai, porque ele não sei o quê. Nossa, eu dançava e voltava suando. Nossa, mas ele é lindo demais, ele é não sei o quê. E a Isabel, assim, sentada perto da mamãe, a mamãe um dia não aguentou, falou, meu sonho é você ter a classe da Isabel. Falei, vai morrer sonhando. Não vou ter nunca. A Bruna, minha sobrinha, filha, que morou comigo, que me acompanhava nos forrós, num hiato que eu tive no casamento com o Fernando. Ela detesta forró. Eu falava, eu te dou uma blusa se você for comigo. Ela montou o guarda-roupa dela assim. Chegava lá, ela, tia, já são 2 horas da manhã, você vai trabalhar amanhã cedo, vamos embora. Falei, não, senhora, aquela blusa foi muito cara, você vai ficar comigo até fechar. Fazer valer. Dançava com aqueles meninos de 20 e poucos anos, eu estava no céu, Thalita, no céu. Mas antes, voltando ao ponto, a gente se comparava com um círculo muito próximo, eram as colegas de colégio, as vizinhas, os parentes, né? Hoje a gente se compara com o planeta, os homens muito menos. Pessoas e as mulheres, que a gente nunca viu, né? Pessoas que você nunca viu, que acha que são felicíssimas, né? Eu lembro quando a Xuxa estava no auge, todo mundo dava tudo para ser a Xuxa. Eu fiz uma matéria para o MGTV, um dia com a Xuxa, acompanhei ela o dia inteiro. Foi das pessoas mais tristes que eu já vi na vida, né? Nos bastidores. O olhar dela era de uma tristeza inacreditável. Então você sempre acha, Gracinha, você sempre acha que as outras são melhores, são mais felizes, né? Enquanto isso a vida está indo embora. A vida está indo embora porque o relógio não para, o calendário não para. Enquanto você está se comparando com as vidas alheias,
você está deixando de viver, e quando você vê, como dizia o Mário Quintana, né? Eu não lembro direito, já deu meia-noite, já deu tantas horas, né? E então acho que a gente tem que viver mais, sabe? E assim, falando um clichêzaço aqui, viver as coisas simples. Que a gente fica querendo coisa mirabolante, né? Você vê a outra nas Maldivas. Gente, que é isso? Eu falo que a alegria que eu tenho quando eu chego em Araxá, tem um painel da Ortocrim ali, e o Ted, taxista, que é um amigão, é que vai me buscar e trazer, que eu não dirijo mais em estrada. Aí eu falo, tá chegando o Ortocrim, Ted? Tá chegando o Ortocrim? Nós já estamos 1 quilômetro do Ortocrim, né? Que é entrar em Araxá. A alegria que isso me dá, sabe? Então, assim, é tanta coisa simples. Tomar um café com o seu Euripim na Serra da Canastra. Claro, ir a Paris e tomar um café em Paris também é maravilhoso. Mas a gente tem que viver essas coisas, assim, sabe? Que a gente acha pequena, mas que é o que fica, né? Que tá aqui, tá na palma da mão, sabe? Você é adepta do estoicismo ou não gosta de rotular? Não, eu não penso em corrente filosófica, não. Assim, não. Eu acho que o estoicismo exige uma nobreza que muito maior, eu estou longe, né? de ter, né? Não tem esse temperamento forte. Nunca vou ter dos estoicos, né? Mas eu acho que a gente perde muito tempo, nós mulheres perdemos muito tempo com bobagem, com preocupação inútil, eu não sei, eu acho até difícil explicar, sabe? Agora que eu estou com 72 anos, eu fico pensando assim, o quanto que a vida tem de precioso, né? Tem um motorista, porque a gente fica muito em Portugal, a gente tem ficado 4 meses por ano lá e 8 meses em Belo Horizonte. Tem um motorista de táxi lá que eu adoro, o Paulo. E os portugueses são meio mal-humorados, né? É uma coisa, as histórias lá. Outro dia eu entrei num táxi, falei com o moço, e aí, tudo bem? Ele falou, eu hoje não estou muito bem, mas eu já estive pior. Nossa. O que eu falo? O que eu respondo para ele? Que bom que você não está igual antes, mas que pena que você está mal, né? Você todo dia. Tá péssimo. Todo dia. Eu entrei e estava pondo as compras do supermercado num táxi lá, um senhor. Falei, bom dia, não respondeu. Aí eu falei, vai ver que não escutou. Aí quando eu sentei no carro, ele começou a arrancar. Eu falei, tudo bem com o senhor? Ele soltou a mão do volante. Por enquanto, sim. Ele, não, então fica tranquilo, não sou eu que vou estragar seu dia. Acabou, né? Parei. E o Paulo, esse taxista que virou amigo nosso, o sonho dele, ele é torcedor do Benfica, e o sonho dele era ver o Benfica jogar fora de Portugal. Juntou dinheiro, foi para o jogo do Benfica com o Bayern de Munique. E voltou, mas ele sonhando com aquela viagem. A Bruna conheceu o Paulo, mandou um beijo para você e os meninos. E eu falei, Paulo, como é que foi a viagem? Ele falou, dona Leila, né, que eles falam, dona Leila, deu tudo errado. Eu falei, é o português falando. O que foi, Paulo? Choveu, nevou, o lugar que nós ficamos era péssimo, a comida era péssima e o Benfica levou uma goleada do Bayern. A senhora sabe qual a única coisa boa da viagem, dona Leila? O quê? O avião não caiu. Tá no lucro. E eu acho que a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Se a gente está aqui é porque o avião não caiu. É verdade. Vai ter turbulência e tem turbulência. O serviço de bordo pode ser péssimo ou não existente. Você pode ser desviado, chegar num destino que não era o que você esperava, né? Mas nós estamos voando. Nós estamos em pleno voo. O Cortella estava me falando, eu pus isso no livro novo. O Cortella é legal demais. É uma pessoa que eu amo. Ele consegue ser melhor ainda como ser humano do que... Não tem explicação. Cortella não existe. Ele é grandioso como ser humano.
Ele estava falando um negócio que ele já falou na palestra, do Snoopy e o Charlie Brown conversando. E agora, deixa eu ver, quem falou? Se tiver a ordem errada, vocês perdoam. Parece que o Snoopy, o Charlie Brown falou, um dia a gente vai morrer. E aí o Snoopy fala, sim, mas todos os outros dias não. Que é lindo isso, né? Então, pelo amor de Deus, né? Sacode o corpo. Tá deprimido, toma remédio, né? Sai para correr, Trata, tenta, né? Não é você ficar rindo, não, né? Mas assim, tentando tá mostrar, né? Dá um jeito de desemburrar, né? Eu vejo tanta mulher emburrada. Eu falo, gente, para que essa cara ruim? Para que esse azedume, né? Teve uma menina que estava experimentando umas roupas na loja que eu estava, tão linda ela. E ela perto de mim, assim. E eu falei com a vendedora, com a Verinha, Bruno. Falei, olha que linda. Tudo que você põe fica lindo, mas também você é bonita demais. Ela fez assim, obrigada, virou as costas para mim. Falei, gente, se ela reage assim a um elogio, como é que será que ela reage a um insulto, né? Nossa Senhora, sabe? E então, assim, eu não compactuo desse pacto de azedume com a vida, sabe? Tristeza é uma coisa, depressão é uma coisa. Agora, mas ninguém tem nada com isso, né? Não. Ninguém tem nada com isso. Não. Tem um livro que o pessoal tem falado, que é o Novo Pequeno Príncipe, né? Que é o Menino, a Topeira e o Cavalo. Esqueci. Menino, a Topeira e o Cavalo. Ele fala lá num momento, é muito lindo. No momento ele fala assim, o que você quer ser quando crescer? Aí ele fala, gentil. E eu acho isso tão bonito, é uma profundidade, né? Assim, você pensar que a gentileza, ela te abre portas, né? Ela te abre amizades novas, né? Novos contatos. Então, assim, eu acho que o primordial para você ensinar para uma criança, para o seu filho, é a gentileza, né? Eu acho falta de educação imperdoável. Eu também acho. Nada nesse mundo justifica a grosseria. Nada. Você consegue fazer tudo nessa vida sem ser grosseiro. Tudo, sabe? Muito mais, né? Muito mais, você alcança mais. E a gente está perdendo, né? No avião, eu voltei de Portugal tem 4 dias, até fotografei. Fernando falou, põe no Instagram, eu falei, você está doido? A moça chegou, tirou o sapato, pôs o pé na cadeira da frente e andou as 2 horas. Ela pôs um, depois ela pôs o outro, né? E eu achei uma imagem emblemática, porque é isso, você está... Falta de noção, né? Todo mundo está perdendo um pouco isso. E, Cláudia, eu estou comentando dos portugueses, esqueci que eu ser doutora no assunto, que a Cláudia mora lá. Não sei se você tem essa impressão, mas eu adoro lá, adoro tudo. Mas o mau humor, o Agualusa fala, eu coloquei no novo livro, ele fala que lá em Portugal tem a escola do escritor angustiado. Todo escritor tem que falar que sofre muito para escrever. É o fado, né? Isso. Eles oscilam entre admirar a nossa alegria e ter antipatia, né? Que eles acham muito. Ofende, né? Aí o Agualusa falou isso. Ele falou, Leila, mas não é só o escritor. É a pessoa em geral, a pessoa alegre que é mal vista. Então a gente convive com esse lado, né? Aí se esse do taxista, é impressionante. O Agualusa disse que estava chegando de Angola, pegou um táxi no aeroporto e estava olhando assim, entrando em Lisboa, falou, que luz maravilhosa, que cidade tão bonita. E que o taxista, porque ele com sotaque angolano, falou, bem se vê que você não é daqui, porque aqui vai tudo de mal a pior. O Agualusa falou, cheguei. Ele falando, voltando ao assunto, né, que a gente estava falando de redes sociais, como isso está impactando hoje em dia, né, no nosso
no nosso dia a dia, na criação das crianças, né, de adolescentes. O Rodrigo, meu marido, não sei onde que ele está, ele é bombeiro. Ele é bombeiro, então ele me conta muito assim, nossa, atendi uma adolescente com crise de ansiedade. E assim, a gente nota que tudo isso está ligado à rede social, né? A essa pressão, esse impacto, né? E isso é muito mais do que a gente consegue mensurar. Nós temos que ter muita noção disso. E o tema central do nosso circuito, né, literário vai ser narrativas que tocam onde o Wi-Fi não alcança. Porque a gente quer uma coisa, né, que saia dessa bolha aí você saia da bolha do celular, das telas, do digital e volte um pouco para o analógico, né? Resgate algumas coisas. Então vamos ter várias formas de trazer isso para poder alcançar, né? E isso é muito relevante, né? Esse impacto, tanto em taxas, né, de mortes, de coisas pesadas mesmo que a gente vê hoje em dia. E eu acho que a escrita e todas as formas de arte seguem sendo, de alguma forma, uma válvula de escape para isso, né? Tanto a leitura, quem lê, quanto quem escreve, né? Quanto quem canta, toca, a música também, todas as formas, né? Eu acho que a arte cumpre um papel ao qual nada equivale, né? A Marta, eu não sei direito como é que é a frase que ela falou, que não tem nada mais triste. Não existe nenhuma pessoa tão só quanto uma pessoa que vê atrás dela uma estante vazia, né? E Tom sabe disso. Tom Carteiro, Tom Araxá, que a alegria dele quando colocou a estante que ele sonhava em casa e começou a encher de livro, né, Tom? É uma sensação fantástica. E ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo do que é o papel da leitura, o papel da escrita na vida de uma pessoa, né? Papel transformador. E eu falaria da arte e das conversas, né? Quase todas as pessoas que eu entrevistei para esse livro, Thalita, quando eu peço para falar da vida, da felicidade, de tudo, elas falam na importância das relações pessoais, que não tem nada mais importante na vida do que os bons relacionamentos pessoais, seja com a família, com um amigo, com um colega, né? E eu fui lá no Canadá entrevistar uma psicóloga, Susan Pinker, que estuda exatamente a diferença das relações presenciais e virtuais. E realmente não tem como uma substituir a outra de jeito nenhum, né? As conversas em casa. Está aqui a Luciana, minha sobrinha mais velha, filha também. Custosa, pagiei demais, chorava, eu tentando fazer ela dormir no meu colo, pelejava, a hora que eu falava dormiu, ela abria uma boca desse tamanho. A mãe da Luciana, casada com meu irmão, foi das pessoas que eu mais amei na vida, a Darcy. Quando a Darcy morreu, eu falei, o mundo mudou para mim, o mundo mudou de cor. Era assim, o amor que eu tinha por ela não dá para mensurar. A coisa que eu mais gostava na vida era sentar e conversar com a Darcy. Era assim, aquilo para mim, eu não sei explicar. E quando eu estava com crise de depressão muito forte, com crise de pânico, o Fernando falava, está na hora do Disque Darcy. Aí eu ligava para ela, cunhado, estou ruim demais, cunhado, me ajuda, conversa comigo. Uma vez eu estava no Havaí, 31 de dezembro, eu achei que eu ia morrer de tanta depressão. Fernando, Disque Darcy. Ela falou, você não tem vergonha de estar desse jeito aí no Havaí, não? Cria vergonha nessa cara. E começou assim, e me fazendo rir. Quando eu desliguei, eu já estava melhor. O que online que vai substituir uma coisa dessa? Uma conversa, ela coava café. Aliás, ruim. Sua mãe nunca foi boa de café. Era muito forte, né? Coava café, punha na mesa, a gente ficava 3 horas conversando. Sobre tudo, absolutamente tudo. Eu nunca tive um segredo com ela e acho que ela não teve comigo. Aí vou lá na Lucinha, mãe da Lília, minha sobrinha.
A Lucinha, irmã também, uma cunhada, irmã. E a gente, quando vê, tem 4 horas que está na mesa do café, né? Eu, a Lília, às vezes a Luciana, a Bruna. Aquela mesa é um consultório de terapeuta, de terapia. O que a gente consegue sentando em volta daquela mesa, talvez leve 5 anos de terapia e talvez seja mais eficaz do que qualquer outra coisa. Aquilo é minha fluoxetina principal, né? E nós estamos abrindo mão disso. É o que eu falo, gente, não é possível que as famílias não conseguem esconder o celular numa gaveta meia hora. Parar para almoçar, jantar junto, né? Põe um bolo de farinha de trigo na mesa, uma garrafa de café, uma jarra de suco e olham uns para os outros, escutam uns aos outros, né? Pode ser qualquer assunto, qualquer bobagem. Né? É a frase que eu cito do Ronan, meu irmão, né? Porque lá em casa aquele sofrimento impensável, a gente ficava na cozinha conversando, não tinha sofá, o sofá chegou quando eu fiz 15 anos, foi meu presente, 15 anos, porque antigamente a gente só namorava no sofá, né, Márcia? E aí eu falei, eu vou fazer 15 anos, alguém vai me pedir para namorar, mãe, eu quero. Ela perguntou se quer anel de brilhante, não, quero um sofá. E estreiei, porque no dia do aniversário, meu primeiro pedido de namoro, o Spencer, que foi meu ex-marido, me pediu em namoro para o pai da Luciana, que era amigo dele. Ele chegou e falou, Leila, o Spencer está pedindo para te namorar. Eu falei, pode falar que pode sim. E depois casei com ele. Eu falo que eu casei com ele porque a mamãe amava ele e eu amava a mamãe. Claro que não ia dar certo. É uma sequência, né? Só repassou. Claro que não ia dar certo. Ele aprontou comigo e fez muito bem. Foi muito merecido. A gente era 2 irmãos, 2 amigos, né, de adolescência. E então a gente ia para aquela cozinha em volta do fogão para conversar sobre tudo. Eu era a única menina mais nova e meus irmãos falavam de coisas da vida mesmo, assim. E eu ia pegando aquelas palavras, juntando aquelas frases, né? E a mamãe tinha que me empurrar para ir para a rua brincar. Porque naquelas conversas estava tudo. E aí um dia eu estava com o Ronan, meu irmão, que já se foi, lá no apartamento dele no Rio. Ele falou, Leila, eu fiquei pensando, as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. E esse é o epitáfio dele hoje, está lá no túmulo dele. Então, os pouquíssimos brinquedos que a gente tinha quebraram, sumiram, mas aquelas conversas vão nos acompanhar até o último minuto da vida. Eu nunca pensei em ser palestrante. O Sebrae lá de Belo Horizonte, sabendo que eu tinha acabado de fazer um mestrado em Londres em comunicação, me convidou para fazer uma palestra sobre comunicação. Thalita, eu sentei para preparar aquela palestra, eu falei, não tem que preparar nada, não. Tem que esquecer tudo que eu aprendi em Londres. Tudo que eu quero falar para esse povo, eu aprendi foi na cozinha de Araxá. Está tudo lá. Lá é a matriz de tudo, sabe? E a gente está abrindo mão das conversas para ficar grudado no celular, né? Não tem explicação. Não tem. Eu não sei o que a gente está pensando da vida, né? Para fazer essa troca que não vai levar a lugar nenhum. Claro que a tecnologia é maravilhosa. Né? Não é que ninguém é contra, né? Tecnologia, modos de usar. Exato. Né? Moderação, né? Eu uso com moderação. Tem que ver com a mesma mensagem do cigarro, de tudo que faz mal, né? Do alto em açúcar. Tinha que vir. E nós estamos caminhando para o final, a gente vai abrir para perguntas também. Mas uma coisa que você fala que sempre me impacta muito e nós precisamos pensar mais, né? É a forma como você lida com a vida, com o peso da vida. Você está falando do rapaz, né, que vive com a casa nas costas, a mochilinha, né? O seu irmão que carrega as palavras, né, que foi o que ficou para ele. E essa leveza, né, que você consegue transmitir tão bem, eu acho isso maravilhoso, né? Eu te perguntei do pensamento estoico porque é uma coisa moderada, né? A gente não tem que
pensar que a gente é infeliz porque não é feliz o tempo todo, né? Nós temos que ter essa noção dos momentos, dos pequenos momentos, das pequenas alegrias, né? Desse café que você falou com a família. Então, eu acho que sua literatura é literatura, sim. Você é uma escritora sensacional, assim. Não sei quando que você vai se definir como autora, mas pra gente você sempre vai ser uma autora que nós admiramos demais. Nós temos muito orgulho de falar que você é daqui, de falar que nós conhecemos, que temos, né, esse contato e nós somos muito felizes com isso, viu? Com essa história. Só uma observação da leveza, que é o que eu sempre falo nas palestras, que eu estou indo falar sobre a leveza para ver se eu aprendo, porque eu não sou leve. A gente... Eu estava falando com a Luciana, minha sobrinha, outro dia. Eu falei, você fica esperta, porque você é custosa igual eu. Né, John? Custosa! Eu amo ela, mas ela parece mais comigo. E então, eu lembro quando eu brigava com o Fernando, eu chegava aqui em Araxá, falava com a mamãe, eu estou com ódio dele, briguei com ele. Aí ela falava, culpa sua. Eu falava, mas eu ainda não contei o porquê da briga, vai ser mais custosa do que ele. Eu tenho certeza que a culpa é sua, né? Então, eu sou uma pessoa difícil, uma pessoa com toda a tendência do mundo a carregar peso, mas eu acho que a gente tem que ficar atenta. Sabe, é o que uma amiga minha fala, tem gente que nasce leve, quem não nasce tem que tentar aprender. Então, não é a leveza insustentável, né, como diria o Milan Kundera, é a leveza realista, que não é alienada nem alienante, é uma leveza possível diante do que a vida oferece, né? A Marta Medeiros, ela é legal demais. A Marta fala, Leila, por que eu vou fazer drama hoje? Eu entrevistei ela dia 10 de março. Ela falou, hoje, dia 10 de março. Se eu não sei se dia 15 eu vou estar viva. Né? Ela falou, a gente tem a tendência a transformar pequenos problemas em drama. A geladeira estragou, drama. O fulano não entregou o que eu estava esperando, drama. Ela falou, não, drama é você perder uma pessoa querida, drama é você perder a saúde, drama é você perder a casa que você morava nela, né? A gente tem uma tendência a hiperdimensionar o sofrimento, que não deixa de ser sofrimento, mas quando você hiperdimensiona, né, você coloca fermento na massa. Então, eu acho que é principalmente você não ser um transtorno para a vida do outro. Quanto mais eu penso, Thalita, mais eu acho que o caminho é esse. Não amola os outros, não. Sabe, não amola, não. Se você conseguir passar a vida molando pouco, já está bom demais, né? Fica quieto. Se você acha que vai sair, vai amolar os outros, fica em casa. Assa um bolo, com um café, lê um livro. Mas assim, eu e a Marta descobrimos que nós temos a mesma mania. Quando a gente está numa cidade grande, assim, que a gente está andando no passeio, a gente anda colado na parede para não atrapalhar quem está passando. E você também tem essa mania? Então eu vivo falando com o Fernando, chega para cá, está atrapalhando. Que é uma coisa metafórica, né? Você tem essa postura assim, não amola, não. Tem que tomar cuidado para não cair na coisa feminina que você falou, citou muito bem, que é a gente tentar ser boazinha. Não é isso. Mas, assim, quando eu escrevi Arte Ser Leve, eu fui aqui no bar do Betão entrevistar o Odone, né, Ronaldo? Veterinário. E sobre bom humor. Que o Odone contava casos engraçados demais e ia passando uma senhora, Dona Fia, não esqueça. Ele, Dona Fia. Ele falou, essa aí não gasta chinelo, de tão leve que ela é. O chinelo dela dura, né? E o Odone falou, olha, Leila, eu sou assim. Eu tenho hora que eu fico mal-humorado demais, bravo demais. Mas se eu tô de mau humor, eu não saio esparramando fel, não. Eu fico quieta em casa. E é isso. Agora, você sair apresentando para o outro a fatura da sua infelicidade, eu acho, desculpa eu usar uma palavra vulgar, mas não tem outra melhor, é uma sacanagem, sabe? Não apresenta, fala sobre a sua infelicidade, pede ajuda,
compartilha. Agora, não maltrata o outro porque você está infeliz. Porque aí a sua própria conta de vida não vai fechar. A conta não fecha, né? Então, cada vez mais eu tento isso. Não amolar, não incomodar, sabe? Não despejar as coisas em cima dos outros. A minha mãe era assim, e eu acho exemplar, sabe? Eu acho exemplar, assim. A mamãe tinha todos os problemas. Ela foi criada numa casa que o cara que criava ela apostava a mãe dela no jogo. E a Lúcia sabe dessas histórias, né? A mamãe acordava com os homens entrando para cobrar a dívida. Uma criança que começa a vida assim tem tudo para ser amarga, tem tudo para ser azeda, tem tudo para sair maltratando os outros, né? E ela conseguiu romper. E ela conseguiu, nunca soube quem foi o pai dela. Com 1 mês de casada já começou a apanhar, sabe? Tudo, ela passou por tudo. Eu nunca via a minha mãe amolando os outros, né, Luciana? Ela ficava na dela ali, quieta. Não causava problema para os outros, sabe? Então, isso, se você me perguntar qual que é a minha filosofia de vida hoje, é essa. Eu falo das minhas coisas, eu peço ajuda, mas assim, não vou amolar os outros, não, sabe? Eu acho que já está de bom tamanho. Se você não sair amolando os outros, é sinal que você está vivendo bem. O Dr. Forne, que eu entrevistei para o livro Arte Se Leve, que era uma pessoa maravilhosa, lá na universidade... Sumiu o nome. Foi um autor best-seller sobre gentileza, ele era filósofo. E ele falou: Leila, eu tenho uma filosofia de vida muito simples. Eu falo do jeito mais tosco do mundo que ele falou corretamente. Ele falou: o ideal é a gente diminuir o peso da vida para quem convive conosco. Mas se a gente não conseguir, que pelo menos a gente não aumente. Né? É você ser aquela pessoa que, quando for embora, deixa algum tipo de saudade. E esses que ficam molando os outros, pesando a vida dos outros, né? A coisa, a história que eu sempre conto, a última, Thalita, que eu sempre conto nas palestras, porque eu achei tão bonito. Eu fiz uma palestra para 400 secretárias uma vez, no dia da secretária. Depois da palestra, uma delas veio conversar comigo e ela falou: olha, Leila, eu tenho 1000 problemas. Eu ganho pouco, eu moro longe, eu tenho filho para criar, eu ralo demais, trabalho demais, mas eu tento ser uma pessoa leve. E ela falou que um dia chegou na casa dela à noite, cansada do trabalho, que a menina dela, de 9 anos, veio e abraçou ela assim pela perna. Falou: mamãe, que bom que você chegou. Quando você não está aqui em casa, até o papel de parede fica triste. Eu acho que é isso. A pessoa agradável, talvez a palavra seja essa, porque a pessoa agradável, ela mistura empatia, simpatia, gentileza, né? Compaixão. A pessoa agradável, quando ela sai de perto, as paredes sentem falta. Agora, as malas. Problema, né, Tom, que o Dirceu já falava, Helena lembra também. O problema do mala é que ele raramente viaja. Está sempre ali te amolando. Não amola, não. Então, se eu puder encerrar com isso, uma receita de vida, eu não acredito em receita de jeito nenhum, mas uma sugestão: não amola os outros, não, fica quieto.